Bom dia, namastê, Hare Krishna, Hare as Krishna. reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje estamos começando um novo capítulo do Bhagavad Gita, o capítulo 14, os três modos da natureza material. O verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Verso 2. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Repetindo, verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingirão a perfeição suprema. Verso 2. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental, igual a mim. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Gratidão pela oportunidade. Vou fazer o sânscrito. Só um minutinho. Kátia, fecha o microfone. Ok. Pronto. Peraí, um momento, peraí. É que eu estou no celular e... Eu acho que você consegue fechar o microfone dela daí, tudo assim. Já fechou, ela já fechou. Tá bem. Muito bem. Om Shri Bhagavan Vacha Param Bhuyak Pravakshami Gyananam Gyanam Uttamam Yad Yadyamunaya Sarve Param Siddhim Ito Gataha Idam Gyanam Upashritya Mama Sadanyam Agataha Sarjepi no pajayante prataye navyatanti cha. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Primeiramente, né, muito bom dia a todas as pessoas que estão na sala, participando hoje nesse maravilhoso, auspicioso sadhana, libertador. Muito obrigado, André, que nos conduziu aí no caminho dos mantras, e a Kátia, que fez a sua contribuição aí na leitura da escritura Bhagavad Gita nos Gotas Védicas, né? Obrigado, Devi. E agora vamos, então, entrar aqui nessa dissertação para ver o que nós assimilamos aqui nesse contexto, né? A Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor essa sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição máxima. Que perfeição máxima será essa? Então, volto a lhe descrever essa sabedoria. Quer dizer que ele já descreveu antes, mas parece que não foi muito bem processado ainda pelo Arjuna, e agora ele está falando, então tá, vamos lá de novo, vamos começar de novo. Vamos lá. Volto a lhe descrever essa sabedoria. Então, repetir os temas não é uma coisa só minha, não. Já vem de antes. É porque é necessário. Vocês que são mães, né? Vocês já passaram por isso centenas de vezes. É assim, nananana, professores, nanana, sempre é assim. Porque aí, com o tempinho, cai a ficha. Ah, olha só, aprendi. Que bom. Que bom.
Vamos ver qual é o resultado que seria se nós aprendêssemos, né? Que aqui Krishna está tentando explicar alguma coisa. Olha, volto a dispor esta sabedoria suprema. Então, está falando de uma sabedoria suprema. Isso né, é assim, é relevante. O melhor entre todos os conhecimentos, né? Conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Então, vamos ver, né, do que se trata. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Se essa afirmação, como às vezes a gente, né, menciona, se essa afirmação for válida, se ela não for apenas para nos convencer de entrar, se Cristo não estiver apenas tentando nos convencer de entrar para a seita dele, supomos que ele esteja sendo altruísta e dizendo realmente que é assim que funciona. Por exemplo, eu estava vindo no ônibus para cá e tinha um rapaz conversando com um amigo dele. E esse rapaz tinha passado num concurso público. E estava indo para São Paulo para tomar posse da função do trabalho que ele ia realizar. Eles estavam conversando entre si. E o amigo, falando para o outro, olha, se você fizer assim, 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 desse jeito, você também entra. Eu entrei. Eu não acreditava que eu poderia entrar. Mas eu fiz assim, 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 fiz o concurso e passei. Se você fizer assim, 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 você passa também. Entende? Então, tem certas coisas que são feitas por altruísmo, simplesmente por gentileza, mas que realmente funcionam. E tem outras coisas que são apenas truques. Então, se Krishna estiver sendo altruísta aqui, ele está dizendo, olha, se você fizer assim, 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 você vai ficar semelhante a mim. E qual é a vantagem? Ah, mas Krishna, tudo bem, vai. Supomos que eu faça assim, assim, assim e fique semelhante a você. Qual é a vantagem para mim disso daí? Porque, afinal de contas, ficar semelhante a você é algo que é almejável? É desejável ficar semelhante a você? Nós podemos colocar dessa forma também. Não estou dizendo que eu não queira, mas eu só gostaria de saber. É vantajoso ficar semelhante a você? Você está sugerindo. Os conhecimentos farão com que eu fique semelhante a você. Mas, para mim, quais seriam vantagens consideráveis se eu, acaso, seguir nesses passos e ficar semelhante a você? Então, vamos ver. Nessa situação, ela não nasce no momento da criação. É uma vantagem. Não nascer no momento da criação. E nem é perturbada no momento da dissolução. Bom, nós já nascemos. Então, a confusão já está armada, já foi, já era. Aí estamos nós. Existimos. A que será que se destina? Nós já estamos nascidas. Nós já nascemos numa forma que se dissolve, que é a forma humana. Então não deu certo da última vez. Nós já estamos aqui nascidos. Qual é a desvantagem do renascimento? Doenças é uma desvantagem, eu não sei vocês, mas eu considero que doença é uma desvantagem. A maioria de nós considera que não é legal ficar doente. Problemas mentais não é favorável. O inferno são os outros, como dizia, né, o Sartre. O inferno são os outros. Então, conviver com outros que são mentalmente perturbados é desvantajoso. As ansiedades para a manutenção pessoal, para a busca da felicidade, muitas vezes, a busca da felicidade é permeada de muitos sofrimentos. Então, tem muitas desvantagens. Alguns conseguem os resultados e outros não conseguem. Aqueles que não conseguem se frustram e choram. Aqueles que conseguem se regozijam e comemoram. Então, às vezes, nós vivemos em situação de frustração. E, finalmente,
os nossos corpos se dissolvem e as nossas relações, que são aquilo que nos mantém coesos, como felicidade de existir, que são as relações íntimas que nós criamos com aqueles que estão ao nosso redor, também se desfazem. Isso tudo parece ser desvantajoso. Então, uma das características de uma pessoa autorrealizada, de uma pessoa consciente, é compreender que esse estilo de vida que nós estamos levando é desvantajoso. Renascer como ser humano é desvantajoso. Imagina você tentando convencer o seu filho de que a não perder tempo simplesmente saindo com os amigos, bebendo, não estudando, é desvantajoso, porque lá na frente, isso tudo vai ter um preço muito caro. Imagina você tentando convencer uma pessoa que tem tendência a diabetes, que é desvantajoso comer doce, e a pessoa quer comer. Imagina você tentando convencer um jovem a não entrar para o crime, para o tráfico de drogas, para as facções criminosas, porque é desvantajoso, mas ele sente a emoção da aventura, ele quer. Como é que essas pessoas vão conseguir sair das condições miseráveis de existência delas? Somente quando elas entenderem que é desvantajoso aquele estilo de vida. Enquanto elas estiverem emocionais, gostando daquele estilo de vida, é lá que elas estarão. Voltei, tinha perdido a conexão aqui, estou de volta. Estão ouvindo? Então, somente quando a pessoa toma consciência de que é desvantajoso ser um alcoólatra, é desvantajoso viver no crime, é desvantajoso se colocar em situação de risco desnecessário, somente é que essa pessoa vai, então, mudar o estilo de vida. Para nós, enquanto existência, somente quando nós entendemos que é desvantajoso nascer como ser humano, é que a gente se cura desse problema. Tá? Então, Cristo está dizendo aqui que aquele que alcança uma natureza transcendental igual à minha, não precisa mais renascer no momento da criação. Não renascerá novamente como ser humano na criação. E também não se perturbará no momento da dissolução. O que significa isso? Significa que esse conhecimento vão te libertar do medo de morrer, por exemplo. A síndrome de pânico é basicamente uma experiência de morte. A descrição de todos aqueles que tiveram síndrome de pânico é a sensação de que estão morrendo. Então, dá sufocamento, falta de ar, palpitação no coração, um medo terrível, avassalador, desconhecido, se apodera da pessoa como um fantasma. Então, ela tem uma experiência de morte. E aí, isso é descrito como a síndrome de pânico. A pessoa entra em pânico. Esse pânico é um pânico que acompanha todas as pessoas, na verdade. É que algumas, esse pânico transborda, e outras ficam num nível administrável. Mas todos os seres humanos, basicamente, que nascem como seres humanos, convivem com essa doença, que é o pânico, o medo da existência e o medo da morte. É generalizado, não é específico. É que algumas extrapolam o nível de manutenção e transborda. E é isso, caracteristicamente, o que nós entendemos como a síndrome de pânico. Mas todas as pessoas que nasceram como seres humanos possuem essa doença, que é o pânico, o medo da morte. Nós convivemos com essa doença, coletivamente. E esses conhecimentos, segundo a sugestão que Krishna está dando aqui, esses conhecimentos nos libertam desse medo.
Então, assim, para finalizar minha fala, para ser uma vantagem simples, vamos imaginar que vamos colocar que essa proposta metafísica de alcançar a natureza de Krishna e não renascer seja muito abstrata e distante da nossa realidade. Então, tudo bem, coloque isso no pacote, mas não vamos considerar tão importante, porque afinal de contas é uma coisa, sabe, que assim ainda está muito longe e a gente não tem como mensurar isso daí com certa clareza, porque a gente não tem experiência de eternidade, a gente só tem experiência de morrer, porque a gente está morrendo aqui há tanto tempo que a nossa experiência básica é morrer. Então, quando se fala de uma permanência, está fora do nosso radar, digamos assim. Então, coloca aí no pacote como probabilidade. Mas não dá para a gente contar muito com isso daí. Entretanto, a ausência do medo, que é o que nós temos como problema imediato, é uma das vantagens que imediatamente já vale a pena ser utilizada. Por quê? Se esses conhecimentos, se essas afirmações que Krishna está falando forem realmente aplicáveis, então, uma das coisas que vai acontecer com você é que o medo da dissolução ou o medo da morte desaparece do contexto. Gradualmente. Mas desaparece. Se for verdade o que está sendo falado aqui, e a gente está apostando que todas as definições que nós temos diante de nós apontam para que essa afirmação seja consistente, então, naturalmente, o medo de morrer vai desaparecer da sua experiência de consciência. Tá? Agora, gradualmente, a gente vai aprendendo como é que isso se dá. Como é que a gente aplica esses conhecimentos de maneira que esse resultado nos alcança. A liberdade do medo é uma grande conquista. Todos os coaches, psicólogos, psiquiatras, filósofos, líderes religiosos falam apenas desse assunto. A liberdade do medo. É só desse assunto. Então, é desse assunto que nós estamos falando. Então, como é que a gente vai aplicar esse processo para que esse resultado se manifeste em nós? Para quê? Vivendo a vida, supondo-se que não haja nada depois da vida. Viveu essa vida, acabou. Mas não seria melhor viver essa vida tênue, sem medo, mesmo que seja para acabar? Mesmo que não haja nada depois, vale a pena viver com medo? Já que vai acabar tudo, supondo-se, não seria melhor vivê-la sem medo? Agora, se houver um pós-vida, uma sequência de vida, ainda assim não vale a pena vivê-la sem medo? Em qualquer circunstância, é muito melhor viver sem o medo do que com o medo. Tá? Então, um dos benefícios principais de aprender esses conhecimentos é livrar-se do medo da existência e do medo da dissolução. E esse benefício está disponível. Então, vamos tomar posse desse benefício. Porque se ele está disponível, vamos então fazer a petição e tomar posse do benefício. Quais são os protocolos necessários para que nós possamos tomar posse desse benefício? Aí é que entra, né, o processo de adquirir conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, gradualmente, passo a passo, na medida em que vocês vão ouvindo, a mente, a inteligência de vocês vai se purificando, vai se tornando mais fixa, mais sólida, mais consistente, mais robusta, mais aberta, e mais informações vai se enraizando, germinando e dando frutos. E esses frutos da liberdade melhoram a qualidade de vida e facilita para que você também cuide daqueles que você ama. Porque aqueles que você ama, pode ter certeza, já nasce com medo. E é uma questão de tempo até que esse medo apareça. Então, se você ama verdadeiramente, para proteger aqueles que você ama, então, protegê-los do medo é um grande benefício para eles. Talvez seja por isso que Krishna esteja interessado em oferecer a nós o benefício da liberdade do medo. Vai que ele seja um ser compassivo
esteja simplesmente compartilhando conosco a mesma natureza que ele tem. Né? Muito bem. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.